Senhor Jesus, nós consagramos, Paizinho amado, nós consagramos a Ti agora, essa conexão, consagramos a Ti essa conexão, Pai. Senhor, eis aqui o Teu Filho amado, pastor Márcio, à Sua disposição para que o Senhor fale conosco através da vida dele. Aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, nós queremos ouvir, alimentar o nosso espírito. Toca, Senhor, na boca dele, para que ele entregue, Senhor, com autoridade, com muito temor, os seus ensinamentos, porque nos dá uma experiência, Pai, da sua palavra. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. O teu áudio está saindo bem ruim aqui para mim, Cris. Está todo mundo me ouvindo bem? É que eu estou na rua, né? Eu já vou entregar para você. Entendi. O teu áudio está um pouco falhado, mas se vocês estão me ouvindo bem, vamos lá, vamos iniciar então. Hoje o estudo é sobre o capítulo 5 do livro de Daniel, profeta. E vamos estar iniciando a leitura agora, para nós começar aqui, vamos lá. O capítulo 5 de Daniel, ele tem como título A Escritura na Parede. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mãos de homem e escreviam de fronte ao candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos os turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeira de ouro ao espaço e será terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Beltesazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente e não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há um do teu reino, um homem, que tem o Espírito de Deus os santos. Nos dias de seu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses, o teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar.
Chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelência e sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar os casos difíceis agora. Se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeira de ouro e pescoço, e ao seu pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, ó Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o rei, e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe de comer a erva aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens e a quem constituiu sobre ele. Tu, Beltesazar, que és o seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantasse contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles até disso. Além disso, destes louvores aos reis de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquele que me traçou a escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene contou os teus dias, o teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem cadeira de ouro e ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do reino. Naquela mesma noite, foi morto Beltesazar, o rei dos judeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui. O livro de Daniel, no capítulo 5, ele traz essa passagem até que é muito conhecida, né? Não é muito ministrada, não é muito pregada nos púlpitos da igreja, mas ela, entre os irmãos, ela é bem conhecida, ela é bem conversada. Vamos lá. O reinado de Nabucodonosor, ele durou 44 anos.
né? Ao morrer, Nabucodonosor, ao morrer, né, morreu toda a glória da Babilônia, né, com ele. Essa glória, ela entrou em declínio, né? Embora ainda o reinado foi 44 anos, quando Nabucodonosor morreu com ele toda essa sua glória, mas ainda duraram 22 anos, né? Porque o reinado da Babilônia, ele começou a passar por revoluções, por muitos homicídios, e isso foi dando declínio a toda a glória e grandeza da Babilônia. Quando Daniel ele fala do pai Nabucodonosor, né, de Beltesazar, ele não fala somente como natural, mas sim como ancestral, né? Na época do seu pai Nabucodonosor. Beltesazar, o que aconteceu? Beltesazar, nessa passagem, que era o rei atual da Babilônia, ele honrou naquele momento a deuses pagãos, com os utensílios que foram saqueados, né, de Jerusalém. Ou seja, ele reuniu 1.000 homens entre concubinas também e mulheres para beber e para comer. E durante essa bebida e essa comida, ele pediu que trouxessem os utensílios como vasos, como cálice, que eram de ouro e prata, que na época de Nabucodonosor, quando ele invadiu a Jerusalém, ele trouxe de lá esses utensílios da cidade santa. Porém, esses utensílios também eram santos, eram sagrados. E Beltesazar, nesse momento, ele estava cultuando a deuses pagãos. E aí ele pede para trazer algo sagrado para poder ser usado na bebida e na comida e ainda festejar a deuses pagãos com isso. Esse foi o grande erro de Beltesazar. Com certeza, de Beltesazar não, de Beltesazar. Beltesazar era o nome de Daniel. Esse foi, com certeza, o maior erro de Beltesazar. De Beltesazar. Por quê? Com certeza ele já vinha cometendo vários erros durante o seu reinado, até porque a própria palavra fala, né, que desde a época de Nabucodonosor, a sua morte, a Babilônia vinha tendo um declínio. Só que aí foi, vamos dizer assim, falando na língua de hoje, foi a gota d'água para Deus. Porque Beltesazar, ele pegou algo que era sagrado e tornou isso profano, ou seja, consagrando o seu uso a deuses pagãos. A palavra nessa passagem fala que enquanto Beltesazar ele estava bebendo, ele mesmo viu dedos de um homem escrevendo na parede do palácio. A palavra fala que na hora que ele percebeu isso, o seu semblante já fechou. Os seus lombos relaxaram e os seus joelhos batiam, ou seja, houve um grande temor, vamos dizer assim, medo mesmo, sobre a vida de Beltesazar. E aí ele ficou apavorado com aquilo, com certeza. E aí ele mandou chamar todos os magos, feiticeiros, todos que tinham algum tipo de magia, para que viessem ler aquilo que foi escrito e interpretasse para ele, porque ele entrou numa crise de ansiedade, ele queria saber, de fato, o que aquilo representava, aquelas letras. E aí trouxeram todos que puderam ter uma chance de ler aquilo que estava escrito, mas a palavra fala que ninguém pôde identificar e muito menos revelar aquilo que estava escrito, a sua interpretação. Então, nisso, veio a mãe de Beltesazar e disse, olha, na época do seu pai, Nabucodonosor, existia um homem que era o mago dos deuses santos. E com certeza, se ninguém daqui conseguiu revelar, este homem vai poder fazer a revelação do que está escrito. E Beltesazar, ele falou assim, ó, que aquele que conseguisse interpretar tudo o que tivesse escrito ali, ele daria uma cadeira de ouro
ele daria uma veste de púrpura e ele daria, né, o terceiro lugar no reino dele, certamente após ele e a sua mãe. Seria a terceira pessoa a governar. Só que como ninguém conseguiu, mandaram chamar Daniel. E aí chamaram Daniel, e aí o rei ali, Belsassar, tem uma conversa com ele dizendo, né, é você, o Daniel, que interpretava, né, as coisas que o meu pai não conseguia ter entendimento e tal. Ele disse, sim, sou eu. Ele disse, se você conseguir fazer isso, interpretar o que está escrito, eu lhe darei uma cadeira de ouro, te darei uma veste de púrpura, te darei o terceiro lugar. E ele disse, eu não quero nada disso. Pode guardar a quem você quiser, pode presentear quem você quiser. Ou seja, Daniel, ele sabia quem ele era em Deus. Daniel, ele não se vendia. Daniel, ele tinha um propósito. Porque qual é o grande problema hoje, e sempre foi, na verdade, de todas as pessoas? Ela está ligada a poder, fama e dinheiro. E Daniel, ele não queria dar um espaço para que isso entrasse no coração dele. Mas aí, antes de revelar o que estava escrito na parede, Daniel olha para Belsassar e disse assim, o seu pai, ele foi um homem que foi colocado por permissão de Deus, porque todo governo é permissão de Deus. E aí ele começa a explicar para Belsassar, o seu pai, ele matava quem ele queria e quem ele queria ele deixava viver. O seu pai, ele tinha ordem para destruir, ele tinha ordem para deixar viver, para deixar continuar. Ele tinha todo o poder na terra, porque Babilônia, ela se tornou uma potência na mão de Nabucodonosor. E por Nabucodonosor não ter os seus preceitos voltados para Deus, Deus deixou Nabucodonosor cair na sarjeta. A Bíblia fala que deixou ele ao orvalho, ou seja, ele ficou ao relento, ele não tinha mais o que dominar, ele não tinha mais o que servir, porque ele foi um homem que não obedeceu os preceitos de Deus, ele fazia algo que era terrível aos olhos de Deus. E aí, Daniel olha para Belsassar e disse assim, e você vendo tudo isso que aconteceu com o seu pai, você não deu cabo de ter temor a Deus. Você entendendo tudo isso e vendo tudo isso, você fez da mesma forma. Você foi lá e pegou algo que era sagrado e profanou, consagrando a deuses pagãos. E aí, Daniel disse, olha, eu não quero nada do teu reino, mas mesmo assim eu vou interpretar. E aí ele começa a falar aquilo que estava escrito, né? Ele disse no capítulo 5, ali no versículo 6, 26, ele fala sobre o que está escrito Mene. E aí Daniel fala assim, Mene, ele foi escrito 2 vezes, né? Porque foi escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, ele foi escrito 2 vezes porque ele tem um sentido duplo. Ele tem um sentido que fala sobre numerado e ele tem um sentido que fala sobre provado, né? Então, a interpretação clara de Daniel é que o rei Belsassar, naquele momento, tinha sido numerado e provado ele, né? Deus, ele provou o reino da Babilônia e achou em falta, por causa do domínio do seu rei, que era Belsassar. Né? Ele contou, e por ter achado em falta esses dias que foram contados, o rei Belsassar foi automaticamente condenado, seus dias, reprovado. Ele interpreta no capítulo 5, versículo 27, sobre Tekel. A expressão em falta, ela significa defeituoso, né? Tekel significa defeituoso ou de má qualidade, né? Ou seja, na média do padrão divino, Belsassar, ele tinha um padrão defeituoso, avaliado pelo reino celestial. No capítulo 5, no versículo 28, sobre Parsim, por exemplo, né? Parsim,
ou Pérez, que é o mesmo significado, que passim é no singular e Pérez no plural, significa dividido, significa dado. Ele foi entregue pela reprovação e na qualidade. Ou seja, meni tekel passim. Você foi reprovado, você foi achado em falta na balança, então o seu reino foi dividido. Era isso que Deus queria passar a Beltesazar quando foi escrito na parede. A Beltesazar quando aquelas palavras foram escritas na parede. Então, o que aconteceu? O medo e os persas, medos eram um povo, e os persas, eles, com isso, logo depois, aí, o que aconteceu? Logo depois da interpretação, o rei pediu que trouxesse a veste de púrpura a Daniel, deram a cadeira de ouro para ele e o terceiro lugar no reino. Mas o que aconteceu? Naquela mesma noite, naquele mesmo dia que eles estavam comemorando, os medos e os persas, eles começaram a se aproximar das cidades de Babilônia. E aí o próprio povo da Babilônia, olha só, o próprio povo da Babilônia abriu os portões para que eles entrassem. E Ciro, ou Dário, que era um nome conhecido de Ciro, no comando dos medos e dos persas, eles entraram pelas portas que foi aberta pelo próprio povo na cidade de Jerusalém. E ali o próprio povo comemorou de que quando Dário ele assumiu o comando, o próprio povo da Babilônia ele comemorou que dava fim àquela ditadura, né? Que aquela tirania que Beltesazar ele vinha comandando o povo da Babilônia. Então, a partir daí, no mesmo dia, olha só, tudo aconteceu, gente, no mesmo momento, no mesmo dia. Ele chamou 1.000 homens, junto com mulheres e concubinas, estavam bebendo e comendo, mandou trazer algo que era sagrado, que são os cálices de ouro e de prata, usou profanando ao Deus Santo, Deus verdadeiro, comemorando a bebida e a comida a deuses pagãos. A mão veio, escreveu na parede, ninguém conseguiu interpretar. Chamaram Daniel, Daniel conseguiu interpretar, falando para ele: Beltesazar, você cometeu o mesmo pecado do seu pai. Então você foi medido, colocado na balança, reprovado e o seu reino foi dividido. A palavra fala, no finalzinho do capítulo 5, que Dário, a ter assumido o reino da Babilônia, o povo comemorou, então, a libertação da tirania, da ditadura de Beltesazar. Momentos depois que eles entraram na cidade de Babilônia, momentos depois, o rei Beltesazar foi morto. Ele não morreu por causa natural. Ele não morreu porque teve um AVC, ele teve um infarto, ou ele teve alguma complicação. Não, ele foi morto. Estima-se de que todo o povo da Babilônia mataram, Dário mandou matar somente a Beltesazar, somente o rei. Um final triste. Aonde que a palavra quer nos ensinar essa passagem? Essa palavra, ela nos alerta com a questão de autossuficiência. Aquilo que eu falei lá no começo, que o ser humano, ele facilmente ele pode ser corrompido pelo poder, pelo dinheiro e pela fama. E essas coisas, gente, isso nos afastam da presença de Deus. Porque o dinheiro, ele pode nos trazer autossuficiência. Fama, ela pode nos trazer uma soberba. O domínio, o poder de mandar, a fama, o dinheiro pode nos afastar de Deus, porque nos tornamos pessoas que entendemos que, em certo momento, não precisamos mais de Deus, que isso pode ser o suficiente para as nossas vidas. A própria arrogância do ser humano afasta o próprio Deus. E isso tem
tem acontecido, sempre aconteceu no Antigo Testamento e também no Novo Testamento e nos dias de hoje. Reinos que começam a ter algum poder, pessoas que começam a ter algum poder, líderes de países que começam a ter um governo forte, têm puxado para si o domínio, dizendo que eles têm o poder de fazer aquilo que eles querem. Só que quando a mão de Deus pesa sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma nação, como aconteceu com Belsassar, como aconteceu com o seu pai, Nabucodonosor, como aconteceu com a própria Babilônia, no capítulo 50 de Jeremias, que nós estudamos há uns dias atrás, falando que Deus pesaria a mão e destruiria a cidade toda de Babilônia, e não sobraria pedra sobre pedra para ser reconstruído. Quando nós desobedecemos a Deus, saímos dos preceitos de Deus, entramos no pecado, isso nos afasta da presença do Espírito Santo. Isso não chega a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é um pecado cometido contra o próprio Deus. A gente profana aquilo que é santo, que é sagrado. Deus, ele tem feito algo maravilhoso todos os dias sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E quando nós conhecemos o caminho, nós saímos da fase da ignorância, ou seja, outra hora nós não conhecíamos a Deus. Mas uma vez que é aquele que entra nos santos dos santos, a gente não deve conhecer um outro lugar, porque esse é o lugar de ficar. Só que a nossa ganância, né, às vezes nos tira da presença de Deus, e isso é algo terrível para Deus, e é algo muito perigoso, né, quando às vezes a gente vai lá dar uma voltinha no Egito. O Egito, muitas vezes, na palavra, ele significa o lugar de pecado, o lugar que nos afasta de Deus. E Deus nos tira de lugares sombrios, de lugares que estávamos condenados ao pecado, e nos leva à morada da cidade santa. E quando nós voltamos no Egito, nós estamos tornando ao chamado de Deus. Isso pode causar sobre as nossas vidas uma consequência terrível. Pode não, vai ocasionar uma consequência terrível, porque o pecado gera uma consequência, assim como toda ação gera uma reação. Quando a gente falha com Deus, isso tem uma consequência sobre as nossas vidas, e cabe a nós usar essa consequência para nos fortalecer, e a cada dia nos aproximar mais e mais de Deus. Então, o que aconteceu com Belsassar, o que aconteceu com o seu pai, e o que vem acontecendo com muitos personagens, tanto da Bíblia quanto nos dias de hoje, a gente tem visto o domínio de Satanás sobre a vida das pessoas, nos afastando da presença de Deus e fazendo com que muitos profanem o nome santo do Senhor. Que a gente possa aprender com esse capítulo 5 de Daniel, para usar como lição, para não cometer o mesmo erro de Nabucodonosor e o mesmo erro de Belsassar, para que possamos todos os dias buscar a santidade e nos arrepender daquilo que vem tirar nós da presença e nos afastar da presença de Deus. Amém? É isso que eu tenho para trazer sobre esse capítulo 5 do livro de Daniel. Uma passagem que eu digo que é muito conhecida, é uma passagem, vamos dizer assim, que é muito conversada entre os irmãos da igreja, pouco pregada nos púlpitos da igreja, mas assim, muito conhecida entre os irmãos. Amém. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? A palavra está aberta. Eu tenho uma dúvida. Ô, Márcio, ali na parte que você fala que o próprio povo abriu os portões, na minha versão não tem. Será que por causa que são versões diferentes? Não, eu não achei ela na versão, Uhum. tá? Ela fala, a versão, ela não fala, é o estudo sobre essa palavra. Tá. Eu tenho algumas Bíblias aqui em casa, Lanes.
E a Bíblia Pentecostal, que é a minha Bíblia mais velhinha, que ela já está até caindo folha, ela é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito profunda. E quase todos os versículos, ela tem embaixo o estudo. E ela compara até as passagens da Bíblia com outras passagens, comparando que em outros lugares falam sobre esse mesmo evento. E estudo mostram que o próprio povo da Babilônia, eles estavam vivendo uma ditadura, eles estavam vivendo uma tirania tão grande do rei que eles não viam mais a hora de serem libertos daquilo. Tanto que quando o rei deu a festa, ele chamou os 1000 grandes da Babilônia. Ele não deu uma festa para o povo. Ou seja, ele tinha o povo, Belsassar, ele tinha as pessoas que ele queria do lado dele, para trazerem força, ou seja, os homens mais ricos daquela nação, para que desse força ao rei para continuar a ditadura e o domínio sobre o povo. O povo vivia como escravo, o próprio povo babilônico vivia como escravo do sistema, assim como é a maioria dos países comunistas hoje, né? Os países de esquerda que a gente fala. Por exemplo, Fidel Castro reinou durante mais de 30 anos em Cuba, e ele tinha do lado dele os homens mais ricos de Cuba. A população não poderia se enriquecer, mas alguns que poderiam, ele tinha do lado dele. Então, deixa eu ler aqui, ó. Então mandou Belsassar, aqui no capítulo 29. Então mandou Belsassar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeira de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro governo do rei. Aí no capítulo 30, naquela mesma noite, foi morto Belsassar, o rei dos caldeus. No 31, e Dário, o medo, ou seja, né, ele fazia parte do medo e dos caldeus, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha só, a versão, Alanis, não fala que houve guerra aqui. Porque o que acontecia na época do Antigo Testamento, né? Quando um povo queria dominar uma cidade, tinha o quê? Uma guerra, que era travada até eles invadirem as cidades. E aqui, nesse momento, Babilônia era muito forte ainda era muito forte. Os muros eram altos, eram fortes, os portões eram fortes. E aqui o que fala? Aqui deixa bem claro que não houve guerra. E Dário, o medo, com cerca de 62 anos, a idade dele, se apoderou do reino, ou seja, não houve guerra. Aí, no estudo que eu li, que compara sobre outras passagens, fala que o próprio povo abriu os portões para que o rei Dário, ou Ciro, na verdade, que algumas versões falam Ciro, tivesse imposto sobre a Babilônia. É por isso. Algumas coisas não vão ter mesmo, porque são estudos profundos sobre a palavra. Não, tudo bem. Eu anotei aqui, era só para entender mesmo. Tá, ok. Tá bom? Muito obrigada. Disponha. Mais alguém? Cris, quer orar? Alanis, quer orar, Alanis, para encerrar? Ainda não sei, não, gente. Pode fazer vocês, eu tô aprendendo ainda. Ah, então tá bom. Nossa líder. Pastor, ore, por favor, encerrando, que eu estou num lugar... Tem muita gente aqui. Tá bom, eu oro sim. Tem difícil de falar aqui, até estou sem fone. Tá bom. Jesus, nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Senhor, continua nos capacitando, porque se não for pela tua presença, somos condenados, somos miseráveis, somos pobres e nus, como a tua palavra fala. Que toda a sabedoria possa vir sobre as nossas vidas através da tua palavra e do teu reino, Senhor. Continua, Senhor, nos usando, Pai, com ousadia, com autoridade, Pai, dentro da tua palavra. Todos que já ministraram durante esses dias e todos aqueles que vão ainda ministrar, toma cada um no teu espírito, Senhor, para que a tua palavra possa ser revelada, Senhor, e trazida sobre o propósito de cada um, Senhor, que deve ter diante a presença do céu. Teu reino,
Continua glorificando o teu nome na vida de todos aqueles que o Senhor tem chamado e tem escolhido. Nos dê, Senhor, uma semana diante da tua presença. Nos dê dias, Senhor, diante da tua paz, embora, Senhor, possam termos lutas, Pai, mas sabemos que o nosso socorro vem de ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, continua nos envolvendo diante da tua presença, é o que nós pedimos, pelo poder do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a vocês e a todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Até a próxima.